No começo a gente achou que era só um apagão grande. Depois, que era poeira de algum vulcão, tempestade de areia, guerra, satélite. Só no terceiro dia é que todo mundo aceitou que aquilo não era clima. Não era natural. Não era nosso. Eles chamaram de névoa negra na TV, antes da TV sumir. Os últimos apresentadores liam as notícias com vela do lado, tentando parecer calmos. Diziam que uma massa escura, de composição desconhecida, tinha descido do céu e coberto tudo, continente por continente, como se alguém tivesse apagado o mundo com um balde de tinta. Mas a câmera deles também começou a escurecer, até que um dia não tinha mais câmera, nem dia, nem céu. Agora eu só vejo um palmo. Às vezes nem isso. Estamos a... eu não sei quantos dias. Perdi a noção. Talvez 12, talvez 20. Aqui dentro estamos eu, Lívia, minha mulher, Mateus, nosso filho de 8 anos, e a minha irmã, Ana, que tinha vindo só para jantar e acabou ficando presa conosco. O apartamento virou uma cápsula. Janelas fechadas com fita, toalhas nas frestas, comida contada, silêncio constante. O mundo lá fora, ninguém sabe. Quando abrimos a janela pela primeira vez, logo no primeiro dia, vimos que não era neblina comum. Era um preto denso, que não entrava, mas ficava colado no vidro como se fosse líquido. E quando a gente encostava o rosto, não via nada. Nenhum prédio do outro lado da rua, nenhuma luz. O pior não era não ver. O pior era não ouvir. Nem carro, nem vozes, nem cachorro. O mundo inteiro parecia ter prendido a respiração. A gente está seguro aqui dentro, eu falava todo dia. Enquanto ninguém abrir, ninguém entra. Isso era verdade. Ou parecia ser. A rotina salvava. Cafezinho no fogão, banho rápido, brinquedo com o Mateus, inventar tarefa para ele não perguntar quando volta à luz. À noite, todo mundo no mesmo quarto, com uma luz fraca de emergência. Mas o silêncio? O silêncio entrava. Na noite do 7º dia sem sol, o Mateus perguntou: Pai, tem gente lá fora? Eu respondi sem pensar: Não. E foi ali que percebi que eu não sabia. A curiosidade é uma doença. Ela chega quando o medo cansa. Num dos armários, atrás de umas caixas de mudança, eu achei uma lanterna tática que eu tinha comprado quando a gente fez camping anos atrás. Dessas fortes, de LED branco, que ilumina até placa de trânsito longe. A bateria estava meio gasta, mas funcionava. Eu devia ter deixado onde estava. Mostrei para os três. Lívia desconfiou na hora. Não aponta para a janela. É só para ver se... Comecei. Não aponta para a janela. Era uma regra não dita. A névoa está aí. A gente não vê. Então a gente não cutuca. Mas a curiosidade foi maior. Era de tarde. Mais tarde já não significava nada. A sala estava escura. Fizemos silêncio. Aproximei a lanterna do vidro. A névoa ficou mais preta, como se tivesse ganhado textura, como se a luz batesse em algo, mas não atravessasse. Viu? Falei, sem graça. Não passa. Então, por impulso, segurei a lanterna mais firme e, em vez de só iluminar o meio da janela, tracei um feixe horizontal, como quem varre o pátio. A luz cortou o preto. Por meio segundo, mostrou. Havia rostos do lado de fora. Não era gente, não eram vizinhos. Eram pessoas incolores, pálidas, de um jeito antinatural, sem brilho, sem cor de pele. Paradas, a centímetros do vidro. Talvez umas 20, talvez 50. Eu não conseguia contar porque, conforme a luz andava, mais delas apareciam na névoa, como uma plateia infinita. Todas viradas para dentro, todas olhando para nós. Os olhos eram errados. A íris era preta, a pupila branca, o contrário. E todas tinham um sorriso largo, mas não aberto. Um sorriso esticado, sem dente, como se estivesse pronto. Lívia caiu no sofá na mesma hora.
Ana levou a mão à boca. Mateus começou a chorar. Apaguei a lanterna no mesmo segundo. A sala voltou a ser só escuridão. Mas agora, nós sabíamos. O mundo não estava vazio. Ele estava cheio. E eles estavam à espera da gente acender. Ninguém dormiu naquela noite. Você ativou eles, sussurrou Ana. Eles não estavam assim antes. Eu só iluminei. E eles olharam. Passei horas pensando. Será que eles sempre estiveram ali, desde o primeiro minuto? Ou será que a névoa trouxe eles? Ou, pior, será que essa névoa é o jeito deles respirarem? No dia seguinte, não abrimos cortina. Não chegamos perto da janela. Andávamos pela casa mais devagar, como se passos fortes pudessem chamar coisa. Mateus não quis mais ir ao banheiro sozinho. Lívia passou o dia repetindo: isso vai passar, vai passar. Mas, a partir dali, começou outro terror: a energia. A conta já não era paga, ninguém mais estava processando boletos, mas o que acabou não foi o pagamento. Foi a geração. Um dia, no meio do almoço, tudo apagou. A luz foi embora. O som da geladeira morreu. O elevador do prédio fez o último tum e nunca mais. Ficamos iguais ao que estava do lado de fora. Liga o gerador, Ana falou. A gente não tem gerador. Então o que a gente tem? Velas, a lanterna e bateria. Silêncio. A lanterna, a mesma que mostrava. Agora ela era, ao mesmo tempo, nossa única visão e nosso maior perigo. Ficamos no quarto, porta fechada, tentando aproveitar a claridade mínima que vinha debaixo da porta da cozinha, onde ainda entrava um fiapo de luz natural que não servia para nada. À tarde, a névoa parecia mais densa. Dava para sentir o peso dela até na janela fechada. Por volta das 8 da noite, quando já não dava para ver o próprio braço, ouvimos o primeiro som de fora desde que tudo começou. Não era voz, não era carro. Era um roçar. Como se unhas grandes passassem pelo vidro. Todos nós viramos a cabeça ao mesmo tempo. O som veio da janela da sala. Depois, da janela da cozinha. Depois, da porta. Era em volta. Mateus se agarrou na mãe. Eles sabem que a gente viu. Ele chorou. Eles querem que a gente veja de novo. Lívia me olhou com raiva verdadeira. Eu falei para não apontar. O roçar virou tocar. Toques leves, como crianças batendo. Depois, mais forte. Depois, em uníssono. Como se dezenas, talvez centenas, de mãos estivessem testando a resistência da nossa casa, como quem testa capa de celular. A lanterna. Eu disse. A gente precisa ver onde eles estão. Se a gente acender, eles vêm. Ana respondeu. Se a gente não acender, eles entram no escuro. Peguei a lanterna. O botão estava frio. A bateria, meia. Respirei fundo e apontei primeiro para o corredor interno, não para a janela. O feixe clareou a parede. Tudo normal. Passei para o lado. Kitchen. Apontei para a janela da cozinha. Eles estavam colados no vidro. Agora não eram dezenas. Eram muitos. Empilhados. Pálidos, úmidos, como se tivessem acabado de ser fabricados. Todos com a mesma expressão tranquila. E quando a luz os tocou, todos os olhos viraram ao mesmo tempo para o feixe. Um segundo depois, eles bateram. Não com raiva. Não como monstros. Bateram como quem diz: vimos, agora é a sua vez. Apaguei. Eles pararam. Acendemos de novo. Dessa vez, na janela da sala. Havia um deles, com a testa no vidro, sorrindo. Atrás dele, camadas de outros, como um público numa arena. Apaguei. Eles pararam. Funcionava assim. Luz. Eles vêm. Eles tentam entrar escuridão. Eles esperam. Mas então, a casa perdeu a última fonte de luz. O sistema de emergência do prédio morreu. Tudo, absolutamente tudo, virou o mesmo preto da rua. Agora só tínhamos a lanterna. E ela já estava fraca. A gente precisa ir para o quarto e empurrar o guarda-roupa. Falei. Se eles quebrarem a porta da sala, a gente ganha tempo.
Eu não vou na sala com isso aí batendo na janela. Ana quase gritou. É isso ou a gente fica aqui esperando eles acharem a maçaneta. Abri a porta do quarto. O corredor era um túnel de breu. Apontei a lanterna. No final do corredor, na porta de entrada, tinha um deles já dentro, parado, como se tivesse atravessado pela fresta. Como se a casa e a rua fossem a mesma coisa agora. O feixe o pegou de lado. Os olhos brancos rodaram até mim. O sorriso abriu um pouco e outros 3 apareceram atrás dele, saindo do chão, como se a névoa fosse porta. Apaguei. Eles entraram. Eu disse: eles já estão aqui. Lívia começou a rezar. Mateus chorava sem som. Ana pegou a faca da cozinha mesmo sem ver. O pior de tudo era isso. Eles só existiam quando vistos. Se eu não acendesse, eu podia andar pela sala e esbarrar neles sem saber. Se eu acendesse, eu sabia onde estavam, mas eles vinham. Tivemos que escolher ver o terror. Ligamos de novo. Eles estavam mais perto, no meio do corredor agora, quase tocando a parede, com as mãos finas, compridas, esticadas, como se o braço inteiro fosse feito de fumaça que ganhou pele. Apaguei. Corremos para o quarto. Empurramos o guarda-roupa. A porta de vidro da varanda estalou. Do lado de fora, o barulho ficou mais desorganizado. Agora não era mais roçar. Era gente batendo mesmo. Quanto tem de bateria? Ana perguntou. Uns 3 flashes. 3 flashes. O apartamento inteiro dependia de 3 piscadas de luz. O primeiro usamos para ver se a janela do quarto já tinha sido quebrada. Não. Mas todas as outras estavam ocupadas. Os rostos anêmicos, colados no vidro, sorrindo. Uns piscavam ao contrário, pupila branca, fechando. Apaguei. O segundo usamos para achar o Mateus, que tinha escorregado da cama. Quando acendemos, ele estava no chão. E um daqueles rostos já estava quase no teto, do lado de dentro, como se tivesse entrado por uma fresta de ar-condicionado. Apaguei. Puxamos ele. Ficamos só com um. Do lado de fora, o som ficou sincronizado, como se todos tivessem recebido o mesmo comando. Tum, tum, tum. Vidro, porta, parede. Cada batida fazia a casa toda tremer. Um coro de unhas arranhando, mas nenhum grito, nenhum rugido, nada de monstro tradicional. Só vontade de entrar. Último flash, falei. Se a gente não ver, eles entram e a gente nem percebe. Lívia me olhou com os olhos enormes no escuro. Eu não quero ver. Mas a gente precisa. Levantei a lanterna. Esperei o momento em que as batidas ficaram mais fortes. E acendi. A casa inteira estava tomada. Paredes, teto, porta, chão. Tudo cheio daquelas pessoas incolores, prensadas umas nas outras, todas sorrindo, todas olhando direto para a luz. Algumas de cabeça para baixo, outras saindo da própria parede, todas acordadas pela nossa curiosidade. A bateria morreu. O som de vidro quebrando veio logo depois. E, no escuro total, a gente percebeu uma coisa que a luz não tinha mostrado. Eles não precisavam ver a gente. Agora, eles sabiam onde a gente estava.